Amados, depois da última reunião que nós tivemos, que foi na quarta-feira passada, não poucos irmãos me procuraram trazendo uns questionamentos, algumas perguntas acerca do que foi dito sobre o anticristo. Isso porque, para alguns irmãos, isso não ficou muito claro. Ou talvez a maneira como nós aqui explicamos, talvez porque foi muito rápido, não permitiu que os irmãos contemplassem no texto as afirmações que foram ditas. E eu fico muito satisfeito com isso, os irmãos não sabem o tanto. Quando, ao cabo de um estudo, os irmãos do próprio ministério questionam. Isso porque significa que os irmãos todos estão cada vez mais claros e dependentes do Senhor e da sua vontade revelada na Escritura. Porque muitas vezes a gente ouve as coisas e simplesmente recebe de boa fé, não é? Recebe de boa fé. Não, o pastor falou, então é isso mesmo. Mas não tem aquele critério de consultar na Escritura, de verificar, para saber se porventura aquele ensinamento não é uma mera tradição, não é um dogma de tal ministério, de tal denominação. E assim, é por esse motivo que a maioria dos cristãos andam equivocados em muitas verdades bíblicas, ou acerca de muitas verdades bíblicas, por não consultar, por não firmar o seu conhecimento na Escritura. E ainda que os irmãos estejam com a Bíblia aberta, e lendo e ouvindo as explicações, é importante que os irmãos identifiquem no texto aquela explicação. Ou seja, o texto, ele, por mais complexo que ele seja, cada afirmação precisa ser compreendida no texto, não somente no entendimento. Então, quando alguns irmãos me perguntaram acerca de toda aquela matemática, né, de 7 reis, 5 caíram, um não veio, o outro vai chegar, e quando chegar vai voltar, que vem dos 5, que é o 8º, toda aquela complicação, ela precisa ser confirmada na Escritura e vista e entendida na Escritura, não de outro modo. Eu confesso aos irmãos que existem alguns ensinamentos bíblicos, isso aqui é uma opinião meramente, não é pessoal, é meramente humana. Porque uma coisa é o nosso espírito regenerado, é o nosso coração regenerado, de amar as coisas divinas. Outra coisa é a nossa parte humana, essa parte nossa humana que é caída ainda. Os irmãos entendem isso ou não? Ou nós não temos nenhuma parte nossa que seja caída, não é? Essa parte caída, ela, quando raciocina as coisas de Deus, meramente da carne humana, ela, às vezes, defende que seria melhor que não fosse do jeito que está escrito. Alguns ensinamentos, ele cria muitos problemas para o homem natural, ou para a parte carnal do homem, do crente. Então, por exemplo, se nós pudéssemos mudar a Escritura, e muitos dos ensinamentos fossem colocados da nossa maneira, seria melhor, carnalmente falando. Carnalmente, não espiritualmente. Por exemplo, existe coisa mais espiritual e bonita e linda e maravilhosa do que a doutrina e a verdade da soberania de Deus? É uma coisa maravilhosa. Falar que Deus é soberano, que Ele é o único Deus, e que Ele é o Senhor da história, que desde o princípio Ele determinou todas as coisas, e Ele dirige de acordo com o conselho da sua vontade, que não precisa de nenhum conselho humano, nem de outro ser qualquer, e que Ele vai realizar tudo segundo o seu coração e ponto final. Isso é lindo, extraordinário, do ponto de vista do esperado. Agora, do ponto de vista carnal, é melhor que você pregasse o livre-arbítrio dos homens. Porque assim você conquista mais pessoas, você evitaria uma série de problemas, de dificuldades, e você seria melhor. Porque quando o homem se vê responsável por si mesmo em todas as coisas, absolutamente, que seria a doutrina do livre-arbítrio, ele tem um esforço a fazer. E aí ele acaba correspondendo aos desejos da religião. Aí você passa a dar dinheiro, você passa a dar tempo, você passa a dar esforço, você passa a congregar. Tudo que se exige do ser humano, ele, na pretensão de conquistar algo, que seja a salvação, então ele dá, ele é fiel aos homens.
O homem é fiel aos homens, ele tem medo de ir para o inferno, tem medo dos demônios. Agora, quando joga para o plano da soberania de Deus, nem todos estão habilitados a servir a Deus melhor do que antes de saber disso. Não sei se vocês estão entendendo. Por exemplo, vamos pensar isso aqui de maneira mais, com exemplos práticos, né? Antes de você conhecer a doutrina da eleição e predestinação, da soberania de Deus de um modo geral, como é que nós servíamos ao Senhor? Ou a maioria, vamos colocar, a maioria dos cristãos serve ao Senhor. Olha, eles dão o dízimo com uma regularidade, né, católica, vamos colocar nesse sentido do termo bem rigoroso. Aquela religiosidade, aquilo, discute com quem quer que seja, porque é um rigor. O jejum, as vigílias, as longas orações. O domingo, na verdade, ao invés de ser um dia de tranquilidade, de repouso, de descanso, de prazer, né, é um dia de muito sofrimento. Acorda cedo, vai para a escola dominical, que vai até ao meio-dia, 11h30. Aí acaba, você vai para casa, aí 2 horas tem evangelização, tem visitação, ou tem culto ao ar livre. Pelo menos era assim, hoje deve ter mudado, eu penso. Depois, às 4, 5 horas, aí tem um ensaio do grupo, da mocidade, ou das crianças, um outro ensaio qualquer, porque 7h30 já começa o culto da noite, acaba 10, 10h30. Então é um dia em que nós somos usurpados, só que nós nos dávamos. Entende? Nós nos dávamos completamente, éramos estritamente nós éramos rigorosos com nós mesmos, com o fim de garantir a bênção de Deus, a salvação. Aí as pessoas dão carro, dão casas, dão um apartamento, dão anéis, dão relógio, dão o que for, desde que... Por quê? Porque ela se sente naquela responsabilidade de conquistar e de manter aquilo que com seu esforço ela pode adquirir da parte de Deus. Quando então ela tem a visão, o entendimento, a revelação, segundo a Escritura, de que Deus é soberano, de que a salvação de Deus é um dom gratuito, e de que aquele que começou boa obra vai completar, e de que Deus não é servido por mãos humanas, o que acontece? Nem todos agora, diante dessa verdade, eles estão habilitados para servir a Deus melhor do que antes. O que acontece? A maioria das pessoas se tornam agora pessoas totalmente indolentes, preguiçosas, negligentes, deixando de servir ao Senhor com dedicação, com amor, com entrega. Por quê? Porque eles não estão preparados para serem livres. Lembram do povo de Israel? Que enquanto estava no Egito, eles não gostavam do Egito. Era uma escravidão tremenda no Egito. Eles tinham que construir cidades celeiros para Faraó. Escravos, no sentido literal da palavra. Quando foram libertados, agora, colocados para fora do Egito, colocados no deserto, para agora livres irem em direção à boa terra de Canaã, o que eles falaram? Não, é preferível estar no Egito. Lá tinha carne, tinha melão, tinha cebola, pepino, alho. Ou seja, é melhor a segurança da prisão do que a liberdade do deserto. Ser livre não é para todos. Nem todos estão preparados para ser livres. A pessoa às vezes anda ali naquele rigor guardado de muitas coisas pecaminosas, muitas vezes, por causa de uma escravidão que lhe foi imposta. Se você tirar dela essas cadeias, ela agora é capaz que ela pode até, inclusive, ir para caminhos muito perversos, porque não sabe usar a sua liberdade. Então, é isso aí. Então nós temos que consultar a Escritura, temos que verificar, temos que buscar a compreensão e temos que então nos colocar a nossa vida em conformidade ao princípio da palavra de Deus. Então foi muito bom. Vamos retomar então o assunto da semana passada, rapidamente, em linhas gerais, eu não quero me deter em muitos pontos, mas vamos dar seguimento. O primeiro ponto a ser considerado, vamos considerar ponto a ponto, ok, queridos? Ponto a ponto. Primeiro ponto é o seguinte, quando nós lemos estudos acerca da grande tribulação, vamos encontrar
alguns problemas de interpretação. Um deles diz respeito à sequência, ou à ordem, ou que seja o momento em que acontece cada um daqueles 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Esse é o primeiro problema. Vamos tentar resolver esse problema e passemos para o segundo e para o terceiro e assim em diante. Então, existe um pensamento totalmente equivocado. Esse não tem nem o que discutir. Vamos colocar apenas para os irmãos terem uma noção da ordem como as pessoas veem essa questão. Que é aquela ideia de ciclos, que seriam ciclos sucessivos de um mesmo acontecimento. Essa, por exemplo, é a visão reformada. É importante que os irmãos saibam disso. Por exemplo, eles veem assim, 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3. São 7 ciclos, né? Portanto, 7 momentos. Aí eles pegam os 7 selos como também sendo o quê? Um outro ciclo de 7. Então, as 7 igrejas, eles dizem, e os 7 selos não são coisas diferentes, são a mesma coisa. De modo que a primeira igreja é apenas um aspecto do primeiro selo, que também é um aspecto da primeira igreja. Entende isso? No caso, as 7 trombetas seria também um outro grupo de 7, um outro ciclo de 7. Aí seria primeira igreja, primeiro selo, primeira trombeta, sendo cada um desses aspectos diferentes de um mesmo momento. E aí as 7 taças seria outro ciclo de 7. Aí seria a primeira igreja, primeiro selo, primeira trombeta, primeira taça. Nesse sentido, de acordo com essa visão totalmente equivocada e distorcida, a primeira igreja acontece no mesmo período e momento da primeira trombeta, ou melhor, do primeiro selo, que acontece no mesmo momento da primeira trombeta, que acontece no mesmo momento da primeira taça. Entenderam? Aí seria segunda igreja, segundo selo, segunda trombeta, segunda taça. Terceira igreja, terceiro selo, terceira trombeta, terceira taça. E assim eles vão fazendo como se fossem ciclos de um mesmo momento, porém por perspectivas diferentes. Alguém pergunta, pastor, por que não pode ser dessa maneira? Simples, por causa do versículo mais importante do Apocalipse. São 22 capítulos, são tantos, são centenas de versículos, né? Não sei, agora não tenho como falar quantos são os versículos, não importa, mas qual é o versículo mais importante e por que esse você julga ser o mais importante? O mais importante seria Apocalipse capítulo 1, versículo 19. E por que nós julgamos ser o mais importante? Ora, porque é o único versículo dentro do Apocalipse que cria uma estrutura de interpretação. Você tira esse versículo e você não tem mais parâmetro de interpretação. Não basta o livro do Apocalipse ser um livro de sinais, de figuras, de símbolos. Você perderia a noção de momentos em que cada acontecimento tem lugar. Então, se você tirar o versículo 19 do capítulo 1 do Apocalipse, você tira a coluna dorsal do Apocalipse, no sentido de que você não pode mais definir o que vem antes ou depois do quê. O que diz lá em Apocalipse 1,19? Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Não sei se os irmãos se lembram disso, mas até a 10ª aula, salvo engano, ou até um pouquinho mais, não posso falar certamente, mas nós repetimos esse versículo em todas as mensagens, todas elas. Falando e repetindo de novo. E os irmãos cansados da gente repetir. E eu repetindo outra vez, novamente, mais uma vez. E o povo já estava agoniado com esse versículo. Mas é porque ele é fundamental. As coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois delas. Portanto, quando você olhar para o Apocalipse, a primeira coisa que você tem que ver é o Apocalipse, ele tem uma divisão minimamente ternária. Minimamente ternária quer dizer, o mínimo que você pode verificar de divisão são 3 partes. As coisas que João acabara de ver, portanto as coisas que vistes. As coisas que são, é o presente de João. É o presente histórico em que o João estava situado. E então as coisas
que haveriam de acontecer depois destas, ou seja, dessas coisas que são. E aí fica fácil, porque quando você lê, por exemplo, o capítulo 4, versículo 1 e 2 de Apocalipse, o próprio texto diz o seguinte, o próprio texto: João sobe para aqui, para o céu, porque ele viu uma janela aberta no céu, sobe e eu vou. Atenção, capítulo 4. Sobe porque eu vou agora te mostrar o quê? As coisas que devem acontecer depois destas. Então a própria Bíblia, o próprio Apocalipse, o próprio texto, ele nos diz que as coisas que devem acontecer depois destas, porque é dividido em as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então essa terceira parte só vai acontecer do capítulo 4 para frente. Então eu já identifiquei uma parte, a terceira eu já identifiquei. Agora falta identificar as coisas que vistes e as coisas que são, não é isso ou não? Está claro para todos essa ideia? Muito bem. Então agora vamos lá. Quando Jesus fala para João no capítulo 1:19, João, escreve, pois, as coisas que vistes. É simples. As coisas que vistes é o que está do versículo 19 para trás. As coisas que ele acabara de ver. Olha. Então eu já tenho as coisas que vistes, capítulo 1 de Apocalipse, mais precisamente do versículo 12 até o final do capítulo 1. Olha, não, do 12 ao 18. Você pode verificar. Porque do 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo e vi. Aí ele vai relatar o que ele viu. Portanto, as coisas que vistes. Que vai até o 18. Quando Jesus fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tinha visto o quê? 7 candeeiros de ouro e o Cristo glorificado no meio delas, com suas características todas de glorificação: cabelos, olhos, rosto, corpo, vestimentas, pés, tudo demonstrando a sua glória e o seu cuidado sumo sacerdotal para com aqueles 7 candelabros que são as 7 igrejas. Então eu tenho as coisas que viste, capítulo 1, 12 a 18. Eu tenho as coisas que hão de acontecer depois destas, capítulo 4 em diante. Aí ficou fácil saber o que são as coisas que são. É o que ficou no meio. E para que não fique nenhuma dúvida, o capítulo 2 e o 3, que está entre o 1 e o 4. E aí todos os verbos do capítulo 2 e 3 estará conjugado no presente. Por isso que são as coisas que são. Tenho contra ti, ó, eu tenho contra ti. Tudo que o Senhor fala a respeito dessa igreja é no verbo, no tempo presente. Então tira essa estrutura da escritura, do Apocalipse, e você não tem mais o que fazer. Você desmonta o Apocalipse. Então, a partir disto, nós entendemos o quê? Que se você colocar as 7 igrejas, que são as coisas que são, ocorrendo no mesmo momento dos selos, que são as coisas que hão de acontecer depois dessas, você quebra essa estrutura hermenêutica. Perfeito ou não? Então, quem diz que o primeiro selo acontece com a primeira igreja, ignora ou finge não conhecer esse versículo fundamental do Apocalipse. Simples, não? Então, essa ideia está desfeita dos 7 ciclos do Apocalipse. Segundo, o que acontece? Por que as 7 trombetas não pode acontecer concomitantemente aos 7 selos? Simples. Porque as 7 trombetas constituem-se no conteúdo do 7º selo somente. Quando abriu o primeiro selo, João viu um cavalo branco. O segundo selo, um cavalo vermelho. O terceiro selo, um cavalo preto. O quarto selo, um cavalo amarelo. O quinto selo, o clamor dos mártires. O sexto selo, o arrebatamento dos vencedores. No 7º selo, vi 7 anjos a quem foram dadas 7 trombetas. Então as 7 trombetas, que é o conteúdo do 7º selo, não pode ser a primeira igreja. E não pode ser também, não tem como. Então, e as 7 taças será o conteúdo da 7ª trombeta. É como aquela questão das caixas que eu falei para os irmãos. Você coloca uma caixa bem grande, uma dentro da outra, até chegar na menorzinha. Abre a primeira caixa, tem outra, vai abrindo. Vai abrindo. Quando você abre o 7º selo, que é a 7ª caixa, você vai encontrar 7 trombetas.
E dentro da última trombeta, 7 taças. Então, cada 7 sai de dentro do último 7. Perfeito, queridos? Cada 7 sai de dentro do 7º em relação ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º abriu, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, quando abre, outro 7. Então, essa ideia está totalmente fora, de acordo com o próprio Apocalipse. Segundo, ainda que muitas pessoas consigam ver que as igrejas constituem uma coisa e as trombetas outras, os selos outras, às vezes há uma tendência e uma vontade determinante de querer criar uma sequência lógica. E isso vai criar uma série de problemas dentro do Apocalipse. A pessoa começa assim, olha, primeiro selo, portanto começa a grande tribulação, perfeito? Aí agora, quanto tempo vai durar o primeiro selo? Aí ninguém sabe precisar. Não, vai durar um período de tempo que ninguém sabe. Até que então abre-se o segundo selo. Quando vem o segundo selo, não tem mais o primeiro, porque um sucede ao outro. Uma ideia de ordem e de sucessão. Aí quando vier o terceiro selo, não tem mais nem o primeiro nem o segundo, porque é como se fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega na terça-feira, não tem mais segunda, porque passou. E aí eles querem ir nessa ordem cronológica até o capítulo 22 do Apocalipse. Aí vai dar uma série de problemas. Primeiro, porque o Apocalipse, como nós sabemos, que é a economia escatológica de Deus, o propósito de Deus escrito, como Ele vai levar a cabo as últimas coisas, é o que está no capítulo 5, aquele livro escrito por dentro e por fora na mão do Pai. E portanto, quando diz assim, ó, vi na mão daquele que se sentava no trono um livro selado com 7 selos. E aí a partir daí começa a abertura dos selos. Aí você tem que entender que selo não é um conteúdo, selo é um lacre. Selo é um cadeado, numa linguagem bem simples. É um cadeado. Então esse livro ele não pode ser aberto porque ele está lacrado, fechado, selado. Selo enquanto algo que fecha e impede que o livro seja aberto. O que é o primeiro selo? É o cavalo branco. Não. O primeiro selo é o selo que, ao ser aberto, ele permite que a primeira parte do livro seja aberta. Aí o conteúdo desta primeira parte, a que se chamam de o primeiro selo, mas o selo em si é apenas um lacre. Tira o lacre, aí o livro, ele como é um rolo, ele vai abrindo. Aí você lê o conteúdo, cavalo branco, vai abrindo, segundo selo, cavalo vermelho, vai tirando os lacres e o livro vai se abrindo. Quando você tirar o 7º selo, o livro estará totalmente aberto na sua frente. Completamente. E portanto todo o conteúdo já estará revelado. Acabou o Apocalipse. E o pior, acaba exatamente no capítulo 11. Exatamente na metade do livro. Do Apocalipse, livro completo. Ora, como é que o Apocalipse pode acabar na metade? Alguém pergunta. A revelação do livro selado acaba no capítulo 11. 7ª trombeta. Encerrou. Capítulo 12, 13, 14, todos eles, o que vai ser? Bem, aí é onde nós entendemos que não pode seguir uma ordem sistemática desse modo como se quer muitas vezes. Nós vamos entender que se o Apocalipse, o livro, o rolo, selado na mão do Pai, acaba no capítulo 11, aí o capítulo 12, 13, 14, capítulo 12, a visão da mulher, do dragão, do filho varão, da descendência da mulher. Capítulo 13, as duas bestas, uma que emerge do mar, outra da terra. Capítulo 14, as colheitas das primícias, da messe, da vindima, e também ali as vozes falando da grande tribulação. Capítulo 15 e 16, os 7 flagelos. Capítulo 17 e 18, a grande prostituta, Babilônia. Capítulo 19, a segunda vinda de Cristo, início do milênio. Capítulo 20, o reino milenar. Capítulo 21 e 22, a nova Jerusalém. De modo que a outra metade do livro vai nos falar de coisas que certamente estão dentro daquele livro selado, dos 7 selos. Está ali dentro. Mas que agora será falado de maneira peculiar, particular, sobre aspectos importantes daquilo que já fora ventilado
até então. Então, ao pegarmos o livro do Apocalipse, temos que entender o seguinte: quando diz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, um em relação ao outro, nós temos que entender que essa é uma maneira pedagógica, porque assim você pode apreender o conceito e o acontecimento de cada parte desse livro, mas não necessariamente que um acontece em sucessão do outro. Eles podem acontecer ao mesmo tempo, porque vai haver guerra, cavalo vermelho, fome, cavalo preto, e morte, cavalo amarelo. Isso acontece ao mesmo tempo, porque onde há guerra, há morte, onde há guerra, há fome. Então, não pensemos em acontecimentos que são sucessivos, mas toda essa sucessão aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, está a nos falar de coisas que terão lugar durante a grande tribulação. De modo, por exemplo, olha aí na sua Bíblia, que quando você pega o capítulo 8 de Apocalipse, o sétimo selo, o que são o sétimo selo? O que é o sétimo selo? Ora, são 7 trombetas. Aí você vai perceber que a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, elas falam de juízo sobre a natureza. Sol, lua, estrelas, água potável, água do mar, água dos rios, né? Sobre a vegetação. Ao passo que a quinta e sexta trombeta nos fala de uma intervenção do mundo espiritual sobre o mundo físico. É aquela questão que nós falamos aqui já há algumas semanas, da intercessão. O que será a grande tribulação? O que serão os 3 últimos anos e meio da história da humanidade antes da segunda vinda de Cristo? Ora, será a intercessão de 2 mundos, a intercessão de 2 tempos. E novamente eu quero repetir, o que é a intercessão? A gente usa essas palavras, são palavras extremamente técnicas e adequadas, mas às vezes a pessoa não entende. Pastor, você fala muito difícil. Não tem como falar diferente. Não, por que tem essa intercessão dos tempos, intercessão dos mundos? Porque não há outra palavra para usar. Agora, você tem que entender o significado dessa palavra. Aí eu expliquei da seguinte maneira para que ninguém fique aqui sem entender. Ninguém, nem quem assiste na internet, nem quem assiste aqui. Intercessão. Lembra que lá na 4ª série, a 3ª série, não me lembro bem, você estudou em matemática os conjuntos? Não tinha os conjuntos? Aí tinha lá aquele círculo que você faz, dentro do qual você vai colocar os elementos, chama o quê? Diagrama. Lembra? Você fazia um círculozinho assim, ó, diagrama. Onde você vai colocar ali dentro o quê? Os elementos. Aí você coloca lá 3 maçãs. 4. Isso aí. Aí você coloca um outro diagrama, aquela bolinha, com os elementos dentro. De repente você pega esses 2 diagramas e junta até a metade. E aí você vai criar entre os 2 um espaço comum. Comum. Quando os 2 círculos se cruzam, você cria um espaço comum. Um bom exemplo disso é o símbolo das Olimpíadas. Que são quantas bolinhas, quantos círculos ligados um ao outro? São 5. Por que são 5? Porque são 5 continentes. Está vendo? Então, quando um círculo se cruza com o outro, eles criam um espaço comum entre os 2. Esse espaço comum, você pode colocar ali dentro um elemento que vai fazer parte tanto de um quanto do outro, porque o espaço é comum. Aí você cria a interseção entre um e outro. Então, o que é a interseção de 2 mundos e de 2 tempos? Que é a melhor maneira de você definir o que será a grande tribulação. Será um tempo em que o Kairos, que é o tempo incontável, e o Cronos, que é o tempo contável, vão se cruzar. Quando eles se cruzarem, você vai criar uma interseção. Kairos e Cronos juntos. Ó. E quando então o mundo espiritual, invisível, cruzar o mundo visível, vai se criar um espaço comum em que seres espirituais e invisíveis vão viver e se relacionar de modo comum ao mundo físico e visível. Então você vai ver demônio correndo atrás de você se você ficar aqui, te mordendo nas costas. Eu sei que isso foge um pouco da lógica. Sei. Pastor, eu sou universitário, pastor. Eu sou doutor, PhD.
Sou formado em física quântica, eu sei, mas a Bíblia, toda ela é desse nível, de loucura daí para frente. Daí para frente, a Bíblia toda é loucura. Humanamente falando, pega o primeiro versículo da Escritura. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas criadas foram feitas por Ele. Se todas as coisas criadas foram feitas por Ele, então quem o criou? Ninguém, porque se Ele fosse criado, estaria no meio das coisas. Então, se tudo que foi criado por Ele, Ele é incriado. Como foi que Ele nasceu? Como é que Ele existe? Como é que é esse negócio de ser Deus? E por que Ele é Deus e não sou eu que estou lá no lugar dele? Você está entendendo? De repente elegeram aí um Deus a quem tudo é conferido. Está na lógica humana? Me responde. Não está. Se bem que se você for para uma outra lógica, que seria a lógica humana, também é ilógico. É por isso que eu prefiro crer na loucura de que há um Deus. Porque você imaginar que o universo todo, com toda essa complexidade, um dia um ateu me falou o seguinte: vocês falam que o universo só pode ter sido criado por Deus porque é tudo organizado, e vocês não sabem que a organização que vocês dizem que é a organização é um verdadeiro caos. Vocês chamam de organização o caos. Eu fiquei imaginando. Eu entendi o que ele falou. Você olha para o caos e interpreta o caos como sendo uma coisa organizada. Porque você viu no caos uma organização, mas não deixa de ser caos. Aí eu pergunto para você. Vamos falar do ser humano. Tá certo? Quem foi que criou o carro? O carro. Inventou o carro. Não é ele? Foi o homem? Tá bom. Aí quem foi que criou o homem? Não sei. Vamos pensar que tenha sido o produto de uma explosão. Explodiu de repente. Tá bom? Vamos pensar assim. Aí você olha para o carro. O carro, ele tem sistema elétrico? Senão ele não funciona. O ser humano tem sistema elétrico? Tem. Isso aqui na nossa cabeça, aqui no cérebro, aqui, é um tanto de circuito só. Passando informação. E é rápido. E o cérebro das mulheres, os fios estão tudo descascados. Aí trisco no outro, elas ficam assim, tudo. Porque não dá certo. O pensamento da mulher, ninguém entende a mulher. Ninguém. Duvido. Eu entendo. Não entende, pastor Renato? Nem o gênio da lâmpada entende. Opa, e a irmã está ali, beliscando na costela dele. Fala de novo, você vai ver. Chega aí, cada um vai conversar. Ninguém entende uma mulher. Ninguém, irmãos. Brincadeira, mas é porque a mulher tem uma maneira de pensar própria de mulher. E a mulher também não entende o homem muitas vezes, porque a maneira de pensar são maneiras diferentes. Por isso que é homem e mulher. Senão, se fosse tudo igual, seria homem, homem, ou mulher, mulher. Não é isso mesmo? Enfim. O carro, ele tem sistema de respiração? Não sei se... Estou falando da parte humana, mas você vai pensando no carro. Não tem que ter a refrigeração, ar. Tem, Gilvão? Você que trabalha, que é mecânico, você sabe disso. Tem que ter. Aí você vai ficar olhando. Tem olho, o carro tem olho? Nos faróis. Tem orelha? Retrovisor. Tem braço e perna? Os pneus. Tem o escapamento? O ser humano também tem escapamento. Não, pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. Tem que se alimentar? Tem que beber água? Se não fizer isso, ele morre? Engraçado. Imagine só, quem foi que inventou o carro? Não foi um ser inteligente? E por que o homem foi obra do acaso? Não foi um ser inteligente? Eu vou criar o homem, aí ele vai comer e precisa de um escapamento, de uma tripa que vai até o final, onde sai alguma coisa. Por que não pode ser assim? Ninguém admite que um carro... Não, alguém criou o carro, alguém inventou o carro. Alguém fez. Carro não aparece do nada. Tem que ter uma indústria. Tem que ter alguém de trás de uma mesa pensando, desenhando, estabelecendo, na base de várias leis, de estudos. É ou não é? Depois tem que ir buscar o material. E aí tem que ter alguém para fazer, tem que ter as máquinas, tem que ter engenheiro, tem que ter tudo. Montador, parafuso.
Para depois funcionar e andar. Carro não aparece do nada. Aí o homem tem que aparecer do nada. É estranho demais. Aí você imagine, o sistema reprodutor. Deus, aí a Bíblia fala assim, olha, isso é extraordinário. Deus, de um só homem, de um só, criou toda a raça humana. Isso está fora da teoria da evolução, lá do Big Bang, não está? Está fora disso aí. De um só, criou toda a raça humana. Até existe uma ideia equivocada dos cristãos, de uma maneira geral, que pensa que Deus cria cada ser humano. A mulher fica grávida, Deus vai lá, fica criando. Aí a barata vai lá, com a outra barata, faz as coisinhas. Aí Deus vai lá na baratinha, criar o ovinho na barriguinha da baratinha, para depois aquele ovinho sair. Deus criou só um de cada espécie. Só um. Agora, quando Deus criou esse um, Deus colocou dentro desse um criado a semente de quantos vierem a existir. Então nós fomos criados em Adão. Agora Adão se reproduz, Adão cresce, Adão se multiplica. Pastor, eu pensei que eu tinha sido criado. Não, você foi criado em Adão. Quem não está entendendo nada disso? Agora acho que foi engraçado, né? Não, isso é coisa muito séria. Sabe o que é muito séria? Alguém fala assim, pastor, nós estamos no Apocalipse, viu, irmãos? Pastor, me responda uma coisa aqui. Por que nasce aleijado? Por que Deus cria alguém aleijado? Deus criou alguém aleijado? Deus criou alguém cego? Deus criou o homossexual? Pastor, então, se Deus não criou o homossexual, então foi o diabo. Calma, não estou dizendo isso. Eu coloquei o homossexual, eu coloquei cego. Ah, então homossexualidade é igual cego, é doença? Calma. Está entendendo? Deus criou um homem. Apenas um. Perfeito. Bonito. Deus não criou ninguém feio. Pastor, e aquele feio? Quem foi que Deus fez? Deus criou feio? Não, Deus não criou ninguém. Se você é feio, é problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou o homem bonito, perfeito. Está entendendo? Tinha cabelo, tinha tudo certinho no lugar dele. Só que esse ser criado, ele caiu. O pecado entrou nele. E agora, uma vez caído, o que acontece? O pecado, que é a fonte de toda e qualquer degradação e degeneração no espírito, na alma e no corpo humano, vai gerar toda sorte de deficiências do espírito, da alma e do corpo. Entenderam bem? Então, quando nasce com um pezinho torto, a criancinha, aquela não foi Deus que criou. Deus criou o homem reto, o homem perfeito, o homem saudável. Agora, aquilo lá é porque o pecado vai trazendo deformidades desse tipo. Então, seja o pezinho torto ou seu cabelo que é ruim, é problema do pecado. Cabelo ruim é problema do pecado. Deus criou o homem com suvaqueira? Sabe o que é suvaqueira? Sabe? Deus criou o homem com esses problemas? Não. Isso é problema do pecado. Inclusive, como a própria Escritura ensina, eu falei da homossexualidade, eu quero colocar aqui nesse contexto, é que isso são desvios, porque Deus criou macho e fêmea, ponto. Criação. Só que daí para frente, esse homem se corrompe, espírito, alma e corpo, e psiqueira, e vontades, e mentes. De sorte, a erva, né? Eu entendi a Eva má. Eu falei, hoje tem muita erva má. Mas no caso das ervas, a própria vegetação. Isso. A própria vegetação. Então, está tudo modificado. O pecado modifica tudo. Por isso que a redenção restaura tudo. A redenção é uma obra divina para corrigir o problema do pecado. E não somente corrigir, porque se fosse apenas corrigir, seria o quê? A redenção seria o quê? Uma medida em função de uma circunstância. Perfeito? Ou não? Então, não somente ela corrige,
Esse é o primeiro papel da redenção, é corrigir o problema do pecado, mas é agora corrigindo o problema do pecado, possibilitando que muitos dos homens, uma vez redimidos, possam fazer parte do propósito eterno de Deus, que nada tem a ver com a redenção, mas é antes mesmo do pecado, que é a filiação, que é a Nova Jerusalém. Enfim. Então, eu quero que os irmãos entendam isso perfeitamente. Então, para a pessoa ser ateu, ele tem que ter muita fé. Muita fé. O ateu, ele é mais crente do que os crentes. Porque nós cremos num Deus todo-poderoso que cria, ele tem o poder de criar. Isso é lógico. Como o homem também, ele transforma a matéria a um ser inteligente que traz as coisas à existência. Você imagina agora os vegetais, os animais, eles também se reproduzem. Deus criou um de cada espécie. Só. E ele tem lá o sêmen, não tem o sêmen? E não tem lá o espermatozoide? Que é em si mesmo, ó. Que negocinho que é microscópico, ele tem em si tudo que tem o ser gerado, já crescido. Só que vai se desenvolver. As plantas, elas têm também macho, fêmea, né? Tem o pólen que vai lá, a abelha, ou que seja o passarinho, pega e leva para o outro, e coloca e vai reproduzindo e multiplicando. Isso é obra divina. Agora, a teoria do acaso diz o seguinte, que um dia, uma coisa lá que ninguém sabe dizer o que foi, explodiu. Aí eu falo, eu acredito que pode ter sido assim, por que não? Os irmãos acham que Deus falou assim, haja luz e plim. Haja separação das águas, plim. Não. Quando Deus falou, haja luz, houve uma explosão terrível. Houve um movimento, uma coisa. Quando diz haja separação, também houve barulho. Houve processo, houve movimento. Deus não é mágico, Ele é criador. Entende isso? Agora, se você perguntar para o ateu, o que foi que explodiu? Quem foi que fez aquilo que explodiu? Quem é que entende dessas teorias aqui e pode explicar para mim o que foi que explodiu? E essa galáxia, quem foi que criou essa galáxia? Irmãos, olha, se você for buscar a origem, você só pode chegar em Deus. Só pode chegar em Deus, querido. Vai chegar aonde? Porque sempre vai ter uma causa. Essa causa é Deus. Essa causa é Deus. É lógico que não é o Deus que o povo está pregando por aí. Né, velhinho, Papai Noel. Não, nada disso. Pode buscar a origem. Vai. Quando chegar lá no início, esse foi o momento da explosão. O que foi que explodiu? Isso aqui é Deus. Essa causa é Deus. É lógico que nós estamos falando de panteísmo, jamais. Mas alguma coisa tem que ser a origem, porque não tem como as coisas simplesmente aparecer. Plim. Enfim. Os irmãos estão entendendo perfeitamente? Tá. Então, a intercessão pode ser uma coisa ilógica para a mente carnal. Perfeitamente? Como toda a escritura. Pastor, vai ter demônio? Vai. E eu sei que talvez fica difícil a gente entender essa questão de demônio. Aí, sabe onde é que está a certeza do homem de que demônio não existe? A certeza, entre aspas, né? Essa incredulidade do homem, sabe onde ela se encontra? A incredulidade acerca do mundo espiritual encontra-se na ignorância humana. Porque onde é que está a ignorância humana? É do homem presumir que só existe aquele que ele viu, ou aquilo que ele pode tocar. Aquilo que ele não viu, ele julga que não existe, porque eu não vi. Mas eu não vi? Como é que pode ser isso? Então, se você nunca viu, por exemplo, lá as montanhas do Himaiala, então não existe. É isso? Himalaia, né? Você nunca viu? Então não existe. Eu falei o quê? Himaiala? E é o quê? Himaiala. E o que foi? O que eu disse? Não, um de cada vez. O que eu disse? Himaiala. E o que é? Himalaia? Himalaia. E eu falei o quê? Não, sério. Eu não estou vendo diferença. Não, me ajuda aí, pessoal. Sério mesmo. Eu falei o quê? Himaiala. E como é que é?
Irmãos, tem que escrever as duas palavras para poder ver a diferença. Eu não estou conseguindo ver. Eu falei Ilamaia. Como é que é a palavra certa? Himalaia. E eu falei o quê? Ilamaia. Ah, entendi. Eu coloquei o lá para lá, o má para cá. Pessoal, se você nunca viu as colinas lá dos Andes, eu lembrei da piada. O senhor escreve aí um cheque para mim aí de R$50. A pessoa pensou, 50? É com C ou é com S? Não, escreve 2 de 25. Pronto, faz 2 de 25. Não tem problema nenhum. Evitar essas coisas complicadas, né? É verdade. Amados, sabia que tem muitas palavras que a gente não sabe falar porque nunca as falou? Se você nunca falou uma palavra, só ouviu, você nunca pronunciou por alguma falta de contexto, você tem uma grande chance de falá-la incorretamente. Não, mas agora, depois dessa aqui, como é que eu vou errar de novo? É Himalaia. Acertei? É Himalaia, pessoal. Eu falei o quê mesmo? Ilamaia? Imayala? E é o quê? Ah, queridos, ó, daqui a pouco, se continuar, vamos falar em línguas aqui. Daqui a pouco falando em línguas. Mas é assim que o povo fala em línguas, sabia? É desse jeito. A irmã Líbia, eu vou falar não, porque posso, você me dá licença? Quem conhece a irmã Líbia? Essa jovem aqui, ó. Muito preciosa, pessoa muito boa. Ela conta a história que um dia queria que ela falasse língua de todo modo. Vai ter que falar. E todo mundo tinha que falar e tal. E no final ela não falou, porque ela vai falar o quê? Não recebeu, naquele momento não recebeu. Quer fazer o quê? Eu falei, mas Líbia, tu é besta. Falava seu nome, Líbia, 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 Líbia. Pronto, eles ficaram satisfeitos. Aí falava, tá em inglês, né? Maíz Líbia. Maíz que fala? Sei lá. Amém? Bem, então a ignorância do ser humano, atenção. A ignorância do ser humano é a fonte e origem de toda a sua incredulidade. Você é incrédulo porque você não experimentou, porque você não viu. Isso porque o ser humano, ele está limitado, está limitado ao mundo sensorial, ao mundo dos sentidos. Olhos, visão, audição, tato, paladar, essas coisas todas, os 5 sentidos do ser humano. Ou seja, você está limitado ao mundo físico. De modo que tudo que foge aos sentidos humanos, nós temos a tendência de ignorar e de achar que não existe. Mas Deus é um grande mistério, porque ainda que Ele seja real, e não há nada mais real do que Deus, mas Ele foge das nossas percepções sensoriais. Tanto é que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, salvo engano, ele fala o seguinte, que nós estamos, não é aos Coríntios que ele fala, que nós estamos ausentes de Cristo. Ele fala, olha, eu prefiro morrer e estar com Cristo a estar ausente dele. Mas como é que nós estamos ausentes de Cristo? Ele fala, não, porque nós nos relacionamos pela fé. Não pelo que vemos, mas pela fé que nós temos nele. Aí alguns falam assim, então quer dizer que Deus é Deus, o homem é o homem, e não tem nenhuma relação. Mas se Deus habita meu espírito humano, como é que eu estou ausente dele? Ele quer dizer ausente no sentido de que você não pode contatá-lo com os sentidos físicos. Ou seja, a nossa matéria, nosso ser no seu aspecto físico, é o maior impedimento para você poder se relacionar com o mundo espiritual. Por isso que inventaram os cristãos fechar os olhos para orar. Vamos fechar os olhos para orar. Ou seja, ele quer tentar te privar da visão para você poder se concentrar em alguma coisa que não seja física. Mas você pode orar de olho aberto. Qual o problema? A Bíblia fala assim que Jesus, elevando os olhos, elevando, não foi fechando, elevando aos céus, disse, Pai, graças a Deus eu te dou, olho aberto. Então, criou-se a ideia de fechar os olhos, não é reverência, é para você tentar fugir desse mundo físico e se concentrar no mundo espiritual. Mas nada impede que você ore de olho aberto. Você está orando de olho aberto, coisa feia. Não tem problema. Você ora com o coração, não é com os olhos. Não é? Então, a grande tribulação vai ser uma interseção de mundos e de tempo. O mundo espiritual vai conviver com o mundo físico nesse tempo. Por isso que, se as
4 primeiras trombetas nos fala de um juízo sobre a criação, a natureza, a 5ª e a 6ª trombeta nos falam de quê? Nos falam da intervenção do mundo espiritual no mundo material, no mundo físico. Por isso que na 5ª trombeta, nós começamos a ver semana passada, diz que quando o 5º anjo toca a trombeta, e cuidado para que você não veja isso numa ordem de sucessão. São eventos que terão lugar na grande tribulação. É até mais fácil você entender que todos esses aspectos das trombetas, eles acontecem simultaneamente. Não numa sucessão, mas numa simultaneidade. Perfeito, queridos? Tanto é que a 5ª trombeta é a 5ª, ó. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª. Vocês perceberam que a 5ª trombeta é a 5ª? Vocês viram isso aqui, ó? A 5ª trombeta é a 5ª. Só que a 5ª trombeta, sendo 5ª, ela abre a grande tribulação. Ah, mas se abre, não deveria ser a 1ª trombeta? Não, é porque aqui foi separado juízo sobre a criação, no sentido de que Deus, para que haja a grande tribulação, Ele criou um contexto em todos os elementos que hoje possibilitam a vida no planeta. Ele vai tocar no sol, vai tocar na lua, nas estrelas, na água potável, na água do mar, no ar que respiramos, nas ervas, na relva, nas árvores, em tudo ele vai criar uma situação. Então as trombetas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, falam de como Deus vai permitir que fique a criação durante todo esse período. Não é que Deus vai assim, 1ª trombeta, fogo, sangue, atirado à terra, queima as primeiras árvores, queima. Então espera agora. Agora, 2ª trombeta, vamos tocar no mar. Não é assim, Deus vai distribuir e derramar juízos para inviabilizar, ou pelo menos diminuir as condições de vida sobre a terra, para que o homem sinta que ele não é senhor de si mesmo e nem da criação. É Deus tirando um pouco daquilo que Ele um dia deu ao homem. Que a criação é uma grande bênção. Água potável, grande bênção de Deus. Já pensou? Se não fosse a água que você bebe, o alface, Deus fez o alface, Deus fez a pimenta. Eu não faria a pimenta, só para fazer. Mas Deus sabe que pimenta é bom para temperar, dar aquela coisinha, aquele sabor picante na costela com mandioca, né? Enfim, é muito bom. É maravilha. Então ele vai começar a restringir, ó. E agora a 5ª trombeta é demonstrando como que o mundo espiritual invade o mundo físico. Então não quer dizer que somente depois de tanto tempo é que vai acontecer a 5ª trombeta. Não, a 5ª trombeta acontece junto com a 1ª, no início de tudo. Porque uma coisa, as 4 primeiras trombetas, é o juízo sobre a criação, inviabilizando ou diminuindo, né, as condições de vida. Outra coisa é como que o mundo espiritual invade o mundo físico. Então, a 5ª trombeta fala, portanto, João viu uma estrela caída na terra. Quem é a estrela caída, queridos? Pensa comigo, será que tem uma estrela? Estrela. Se uma estrela cair na terra, a terra desaparece. Que as estrelas são infinitamente maiores do que a terra. Então daqui, olha, a estrela caída é Satanás. Até porque é dito que o dragão arrasta até essa parte das estrelas do céu. As estrelas como sendo anjos caídos. Portanto, essa estrela caída é o diabo. E por que é uma estrela caída na terra? O diabo hoje está na terra? Não. E onde é que ele está mesmo? Ah, está no inferno. Não, também não está no inferno, queridos. Esse povo que foi arrebatado e foi lá no inferno e viu o demônio lá, é mentira deles. Estão mentindo. Que a Escritura fala que Satanás é o príncipe da potestade dos ares. Ele se encontra nos lugares celestiais, não onde Deus habita, mas muito provavelmente no 2º céu. O 1º céu é esse que nós vemos, em que os aviões voam, esse espaço aí, e que o homem explora. Mas depois desse espaço explorado pelo homem, há um lugar inatingível pelo homem, chamado 2º céu. Nesse 2º céu, existe um mundo como esse. Existe. Onde estão seres espirituais
caídos, e que estão lá porque foram originalmente colocados para exercer função de governo sobre a terra. Entendem isso, queridos? Por isso, quando nós dizemos lá, Daniel capítulo 10, você vai ver que houve uma guerra, uma briga lá entre Gabriel e o príncipe da Pérsia. A Pérsia aqui na terra tem um representante no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia. Como temos o Brasil, há um príncipe espiritual aqui, ó. Um príncipe sobre o Brasil. Até tem uma certa teoria, que não é improvável que seja verdadeira, ainda que não se possa provar pela Escritura, né, de maneira expressa ou explícita, de que em cada nação geralmente tem o seu padroeiro, né? E que, portanto, esse padroeiro do Brasil tal seja muito provavelmente o nome com o qual tal príncipe se apresenta e se manifesta, com o fim, inclusive, de receber adoração. Maria não tem nada a ver com a história. Maria, tadinha, bichinha, tão boinha. Maria era uma mulher temente a Deus, honesta, nunca traiu José, né? Obediente a Deus ao extremo, se submeteu a ficar grávida da parte do Espírito Santo, por obra do Espírito, por obra do Espírito Santo, não foi? Podendo ser apedrejada, ser morta, mas ela falou assim, não, aqui está a serva do Senhor para fazer segundo a sua vontade, ponto final. Então, pensa numa serva de Deus que é exemplo para todos nós. Agora, depois criaram muitas figuras em nome dela, e ela não tem ciência do que fizeram com o nome dela. Portanto, mariolatria não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus segundo a carne. São coisas diferentes. Então, é muito provável, essa teoria de que os principados lá em cima, que representam aqui embaixo, como seja o padroeiro de uma nação, ou de uma cidade, ou de um estado, ou o que quer que seja, são essas hierarquias de príncipes e de governadores espirituais que estão lá em cima, conforme está em Efésios capítulo 6 também, que nos fala sobre isso. Então, o que acontece? Entenda isso em nome de Jesus. Então, quando diz, viu uma estrela caída na terra, fala de Satanás. Hoje, ele está lá em cima, nesse governo, porque esse mundo espiritual foi dado a ele. Perfeito, queridos? De modo que ele virá para a terra. Quando ele virá para a terra? Aí nós temos que fazer uso, da segunda metade do Apocalipse, ou da segunda parte do Apocalipse, que é no capítulo 12. Porque se o Apocalipse, nós dissemos agora há pouco, ele se encerra na sétima trombeta, que é no capítulo 11, no 12 começa o quê? Começa agora uma segunda parte, em que muitas coisas que foram ditas anteriormente, serão agora explicadas de maneira mais prática, de maneira mais direta, mais específica. Olha, capítulo 12, com o arrebatamento do filho varão, do versículo 5, o que aconteceu? Houve peleja no céu, no versículo 7. Sobe o filho varão, acontece uma guerra no céu. Aí quem está lá no céu lá? O diabo e seus anjos. Aí vai lá em cima. Não é no céu, no trono de Deus, é onde ele está hoje, atualmente. Com essa guerra, é dito no versículo 9, que o dragão foi expulso de lá para cá. O versículo 12 do 12 fala, por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele é atirado para a terra, e quando ele vem de lá para cá, ele vem brabo, furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. É por isso que o diabo hoje, todo o seu esforço em relação à igreja é para que a igreja não tenha nela pessoas que são constituídas, filho varão. Porque o diabo sabe, porque da escritura ele sabe mais do que nós. Porque ele lê até mais do que nós, inclusive. Falando em termos antropomórficos novamente. Significa o quê? Ele sabe que enquanto o filho varão não for gerado, ele estará lá nas alturas. Vamos pensar isso. 2 fatores concorrem para a derrota plena do diabo. 2 fatores. Primeiro, a redenção de Cristo. Quando ele morre na cruz do Calvário, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Vencendo ele, a Satanás, na cruz, a Bíblia diz que Jesus retorna aos céus em ressurreição, assenta-se à direita de Deus o Pai, onde começa, a partir de então, o tomar posse de um reino. Não é instantâneo, não pense que ele venceu na cruz, morreu, ressuscitou, agora dá um tapa na orelha do demônio, agora eu estou reinando aqui na terra. Não,
o reino dele começa sim com a ressurreição, é verdade, tem razão. Só que é um reino que começa com um reinar, como aquele que começa agora a tomar posse desse reino, até que por fim tome conta desse reino cabalmente. E por que, pastor, que Jesus está demorando a tomar posse do reino plenamente? Ele começa a reinar na sua ascensão, e ele vai governar plenamente, de uma vez por todas, no reino milenar. Mas entre o começar a reinar na ressurreição e o tomar plenamente esse governo no reino milenar, existe uma história que já se vão 2000 anos. E qual é o motivo da demora? Os gentios? Qual é o motivo da demora? Lembra do texto de Pedro? Capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Deus é longânimo para convosco. Quem é convosco? A igreja para quem ele escreve. Deus é longânimo para convosco. Essa longanimidade de Deus não é para o ímpio se converter. É para convosco, igreja, aguardando que chegais ao pleno arrependimento. Ou seja, existe um arrependimento que a igreja tem que passar por ele. E esse arrependimento não é arrependimento quando você se converteu a Jesus Cristo. É um arrependimento na medida em que as suas vontades, mente e emoção, elas vão mudando de meramente humanas e caídas para abraçar completamente a vontade de Deus. É mudança de mente, mudança de coração, arrependimento, metanoia, essa mudança. De maneira que o Senhor ascende aos céus e ele então começa a reinar. E o seu reino, portanto, ele tem um processo, ele começa com o tomar posse até tomá-lo plenamente. Posse do reino. E ele começa implantando o seu governo e autoridade dentro dos crentes. Para ele chegar lá no diabo, lá na frente, e tirá-lo do seu trono, efetivamente, primeiro terá que tirá-lo de dentro do nosso coração. O diabo está aí dentro, não enquanto ser, mas enquanto natureza. Toda a perversidade, a perversão, engano, da natureza maligna ainda está dentro de nós e muitas vezes nos governa. Entende isso? Então o Senhor, ele entra para dentro da sua igreja, que somos nós, e agora ele tem um processo de implantar o seu reino em nós completamente, é Deus governando. Quando você precisa de perdoar alguém e a sua natureza caída diz, eu odeio, eu aborreço, eu não posso simplesmente permitir isso, aí é uma luta que se trava de Deus dentro de você, querendo implantar o seu reino, porque no reino de Cristo diz, dê a outra face. E a natureza caída fala, não vou dar, eu vou dar na cara dele. Não é assim? Então é Deus aqui dentro. Então o filho varão são esses cristãos que permitiram que tal reino. Então o diabo sabe quando esse filho varão, que é apenas uma representação de toda a noiva, de toda a igreja, estiver pronto, então o reino agora será tomado posse exteriormente. Ele sabe que tão logo o filho varão for gerado e ser dado à luz é o quê? Não é sair porque amadureceu, não é isso mesmo? Hoje ele está no interior da mulher, lá dentro da mulher. Daqui a pouco ele vai sair. Quando ele nascer, o diabo sabe, então agora Jesus vai partir para o meu lado. Porque agora ele vai atuar no mundo exterior ao coração do homem. Veja bem, em cada época, a história da igreja, que já se vão 2000 anos, é dividida em períodos, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E em cada um desses períodos, Jesus fala à igreja. E ao falar à igreja, em cada período ele diz, ao vencedor. Então houve vencedores no primeiro século. Houve no segundo, houve no terceiro. E mesmo na época de Laodiceia hoje, há vencedores. Nós podemos ser vencedores nessa época. E há muitos cristãos, como todos nós aqui, que amam a palavra e querem vencer. E estão num processo de vencer. Então, não tem como a igreja chegar assim, o amadurecimento é um amadurecimento coletivo dos que vieram antes dos que estão agora. Uns já amadureceram, outros ainda vão amadurecer em outro momento, de maneira que a somatória de todos eles é o filho varão. O filho varão começou a ser gerado lá
Tem filho varão no primeiro século? Tem. Tem filho varão no segundo? Tem. E hoje tem filho varão? Tem. Então todos esses reunidos formarão não os filhos varões, mas o filho singular, um coletivo maduro da igreja. É como se Deus precisasse de uma representatividade da sua igreja ao longo de todos os séculos. Em todos os séculos houve vencedores. Todos eles. E talvez seria como a ideia de que em cada período Deus fosse reunindo e somando um ao outro para que chegar na última era ele tenha essa representação de todas as eras. Em nenhuma era, vamos colocar nesses termos, pode ficar sem vencedores. Em todas elas tem que haver vencedores. E portanto em todas elas há vencedores. Não é que ele está impedindo. Ele trabalha para impedir e impede muitas vezes. Ele trabalha para impedir. Por que ele impede para impedir? Porque ele sabe. Tanto é que quando você lê aqui, eu quando leio a Escritura, eu leio, eu medito e eu contemplo. Esse é o meu procedimento. Cada um tem um procedimento diferente. Então às vezes eu fico num versículo semanas. Eu leio, considero, oro, reflito. Depois aquilo fica na minha mente ali, ó. E eu fico contemplando aquele texto. Muitas vezes, muito tempo. Aquela imagem, ela vira uma imagem na minha frente. Vira uma imagem. Vocês fazem isso para os irmãos verem como isso é grandioso. Tenta ler um texto e fazer dele uma imagem. Um quadro. Você fica aquela meditação, aquela contemplação. Aí você vai compreendendo coisas profundas dentro desse texto, por intermédio dessa reflexão e dessa contemplação daquele texto. Se você ler o capítulo 12 de Apocalipse, você vai perceber que o dragão, até um dado momento aqui do texto, ele não dá nenhuma importância para a mulher. A mulher não lhe mete nenhum tipo de receio, ou de medo, ou nada. O dragão, ele só vai perseguir a mulher, irado, porque ele quer descontar na mulher o que ele não pode fazer com o filho varão. Porque o intento do dragão aqui é o filho. Olha o versículo 3. Ao versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, o dragão sabe, ele sabe que quando o filho varão for arrebatado, ele será expulso e pouco tempo lhe restará. Então eu dizia que para que isso aconteça, houve a redenção de Cristo, não houve? Que adquire todo o poder e autoridade, morte e ressurreição de Cristo. Mas agora, ele começa a reinar e para tanto ele tem que conquistar plenamente corações dos vencedores, para que eles então estabeleçam a base legal, para que o Senhor agora possa entrar no mundo espiritual, destronar o diabo e então vencê-lo, ou aplicar nele a sua vitória e o seu juízo finais, conquistados na cruz do Calvário. Entenderam bem esse processo? Então é isso. Então o diabo se verá lançado à terra. Quando? Quando o filho varão ascender. Por isso que na quinta trombeta está aqui, olha, a estrela caída. Então observe que aqui, ó, vi uma estrela caída na terra, está em Apocalipse 12. Entendem isso, queridos? Quem está entendendo? Agora, o que acontece? Olha os fatos, não segundo a cronologia da escrita, mas dos acontecimentos. O filho varão sobe, o dragão desce. Quando ele desce sobre a terra, o que acontece? Foi-lhe dada a ele a chave do poço do abismo. Então, o que o diabo vai fazer com a chave do poço do abismo? Ora, ele vai abrir o abismo. E por que ele vai abrir o abismo? Para sair do abismo, tirar do abismo o seu exército de seres espirituais
que será arregimentado para arregimentar os homens para irem de encontro à mulher, ou pelo menos ao restante da mulher que fugiu para o deserto. Isso é importante os irmãos perceberem isso. Olha o capítulo 12 rapidamente. Capítulo 12, veja o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, olha, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Essa informação é extremamente importante. Irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Então você não tem somente a mulher, você tem a descendência da mulher, e você tem o restante da descendência da mulher. São informações preciosas. Por quê? Quando você estuda o Apocalipse, o que você fala? O que o texto nos fala? Quem é essa mulher? Ora, é o povo de Deus. É o povo de Deus. Na Bíblia Sagrada, em toda ela, o povo de Deus é sempre representado por uma mulher. O símbolo do povo de Deus ao longo da Bíblia, mais comum, é o símbolo de uma noiva. Por isso que a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E ela está ataviada como esposa. E agora essa mulher, que é o povo de Deus, está vestida com 3 luzeiros: sol, lua e estrelas. Isso porque o povo de Deus na Escritura também é representado por luzeiros. A mulher é luzeiros, ou melhor, a mulher é o povo de Deus. E os luzeiros também é o povo de Deus. Antigo Testamento, Daniel está lá no capítulo 12. Os justos resplandecerão como o sol. Mateus capítulo 5, versículo alguma coisa, fala que os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Daniel 12 como estrelas. Filipenses capítulo 1, versículo alguma coisa, também fala que os justos são como estrelas no firmamento. Então, o povo de Deus também é representado por luzeiros. É por isso que essa mulher é o povo de Deus em 3 grandes momentos de toda a história, porque a mulher como um todo é o povo de Deus, mas há o povo de Deus como estrelas, há o povo de Deus como lua e há o povo de Deus como sol, porque são 3 grandes dispensações: a dispensação patriarcal, a dispensação da lei e a dispensação da igreja. O sol é a dispensação da igreja, a lua a dispensação da lei, porque a lua, como em relação ao sol, ela é o quê? É um satélite, né? Vamos colocar em termos gerais, é um luzeiro que não tem luz própria, ela toma da luz do sol para refletir algo. E essa luz, portanto, sendo ela do sol, ou embora do sol, não é a luz plena do sol, é apenas um sinal de que o sol está por detrás, do outro lado. Como a lei, que não tendo luz própria, porque de si mesma ela não é nada, porque ela apenas representava, falava acerca daquele que havia de vir. Por isso é como que tomasse a luz de Cristo para falar minimamente, palidamente, acerca daquele que estava do outro lado que haveria de vir. A lua representa esse tempo da lei. E antes da lei tem as estrelas, porque mesmo não tendo o sol presente e a lua, às vezes a noite está escura e tem apenas uma estrela no céu. Ela tem um brilho independente do sol ou da lua ou de outras estrelas. Não depende de ter uma constelação para ela estar lá. Às vezes tem uma estrela, tem 2, às vezes tem uma constelação. Isso porque na era patriarcal não havia coletividade do povo de Deus. Ora era Noé, na noite escura, sozinho brilhando. Ora era Abraão, está vendo? Então, essa individualidade. Então, o povo de Deus, aqui representado pela mulher, estão nesses 3 momentos. Alguém fala assim: ora, se a mulher, ela é uma mulher coletiva ao longo do tempo, e a estratégia que o povo quer nos pegar é aqui. Como que o dragão vai perseguir a mulher lá na grande tribulação, se a mulher não pode estar lá, porque a mulher, ela é atemporal, porque ela cruza os tempos. Se a mulher inclui os patriarcas, eles estarão lá para ser perseguidos? Se a mulher inclui o povo de Israel durante a lei, eles estarão lá para ser... Já morreram? Como é que o dragão vai perseguir a mulher? Se a mulher, ela vai cruzando o tempo e vai morrendo, ó.
Porque, embora seja uma mulher que compreende toda a história, ela é uma mulher que sempre se fará presente enquanto remanescente, enquanto restante. Vai morrendo o povo, mas aqueles que estiverem no momento da grande tribulação é o restante da mulher. É o remanescente, é o que resta da mulher. O dragão está irado contra o povo de Deus, mas não vai persegui-lo. Antes, vai perseguir o restante, apenas o que resta. É extraordinário, né, queridos? Vocês acham engraçado? É bom demais. A Bíblia é maravilhosa. Portanto, voltando aqui, o dragão, a estrela caída, capítulo 9, a ele é dada a chave do poço do abismo, e ele vai abrir o poço do abismo, e quando a estrela caída, que é o diabo, abrir o poço do abismo, sairá lá de dentro milhares e milhares de demônios, aqui descritos na quinta trombeta, e o versículo 11 diz, e tinham sobre eles. Então, esses seres espirituais que saem do abismo, tinham sobre eles o Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego. O que significa exatamente o destruidor, a destruição. O destruidor e a destruição nós vimos na semana passada. Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus dizendo, quando virdes o abominável da destruição. Ó, está aqui ele aqui, ó. Está lá Jesus falando dele. Jesus fala lá no início da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da destruição. O Abaddon, que seja o Apolion. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então Jesus fala a respeito do anticristo, que vai estabelecer no lugar santo a abominação assoladora. Jesus fala, de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Aí remete a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dizendo que na última semana, exatamente na metade da semana, virá o assolador, ó, que é o Abaddon, o Apolion, e sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Daniel falou, Jesus falou, o Apocalipse falou. Portanto, a primeira ideia que eu quero que você tenha para entender o que não foi entendido semana passada por alguém é que Satanás desce dos céus, abre o poço do abismo e ao abri-lo tirará de lá não só uma série de demônios, como também vai trazer de lá do abismo o Abaddon. O espírito, portanto, do anticristo está no abismo. Comece o entendimento daqui. Está aqui escrito. Está dentro do abismo. Isso está de acordo com o capítulo 17 do Apocalipse, que diz assim, olha. Vamos por etapa, ou etapas que sejam. 17:8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do. Pessoal, está para emergir de onde? Do abismo? Muito bem. Está para emergir do abismo. E é por isso que o dragão, quando ele vem à terra, é-lhe dada a chave do poço do abismo. Porque a besta está no poço do abismo, de lá ela emergirá. Ao abrir então o poço do abismo, a besta vai sair do poço do abismo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. A estrela caída tem ou recebe a chave do poço do abismo, e ao abrir, sairá de lá o Apolion. Então, os irmãos entendem isso? Esse primeiro ponto. Irmãos, onde está o espírito do anticristo? Pronto. Aí o povo fica discutindo, será que o anticristo já nasceu? Eu falei, mas é lógico. E há muito tempo. Até porque quando João recebeu essa revelação aqui, ó, vamos colocar por volta do ano 95, 96, foi dito para João, ela está para emergir do abismo. Portanto, quando João escreveu esse texto, ela estava no abismo, já estava lá. Já estava lá. Eu pensei que
Poderia nascer no século XX, século XXI? Não, está aqui, ó. Ela está para sair. De onde? No tempo de João, a besta já estava no abismo. E Paulo, atenção para essa informação, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai trazer aqui uma informação muito preciosa. Se você partir desse pressuposto bíblico, você não terá dificuldade de entender o restante. Capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe, esse o qual aí no versículo 3 é o filho da perdição, portanto o anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Isso aqui é grave. Paulo diz aos Tessalonicenses, isso porque naquele tempo, nessa carta aqui, isso aqui mais ou menos por volta, deixa eu olhar aqui, do ano 50, 51, quando essa carta foi escrita. Pense comigo por um momento. A igreja de Tessalônica estava sofrendo uma perturbação. Olha o capítulo 2. Irmãos, no que diz 2:1, né? No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Os irmãos estavam perturbados na mente. Por quê? Olha o versículo 2 em diante aqui, ó. Nem vos perturbeis, ou seja, estavam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, havia uma invasão na igreja de Tessalônica, também em outras igrejas, de pessoas dizendo, o dia do Senhor já chegou. Ora, eles faziam isso como? Olha aqui no texto. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Pessoas chegavam na igreja, aí diziam, recebi Espírito Santo, quer por espírito, meus servos, o dia do Senhor já chegou. Está entendendo? Quer por espírito, quer por epístola, ou melhor, quer por palavra, é o pregador. Queridos, quero trazer-vos uma mensagem esclarecedora, dizendo que a vinda de Cristo já aconteceu, o dia do Senhor já chegou. Quer por epístola, alguém escrevia uma epístola, uma carta. Como se procedesse de nós, a pessoa assinava Paulo, assinava Pedro, assinava João. Ou a pessoa ficava com o Espírito, ou a pregação, ou uma epístola. E isso estava de uma maneira muito perturbadora. Os irmãos, mas Deus falou por meio do profeta, Deus falou por meio do pregador, recebemos uma carta do apóstolo fulano. Aí ele falou, não se perturbe, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola. Supondo isso. Não, para. Esquece, para. Perturba não. Por 2 motivos. Primeiro, porque para que o dia do Senhor chegue, algumas coisas são necessárias. Primeiro, tem que vir a apostasia. Segundo, tem que se revelar o homem da iniquidade. Perfeito? 2 coisas são necessárias. Quando ele fala que tem que se vir o homem da iniquidade, aí ele fala no versículo 6, e agora sabeis o que o detém. Ou seja, vocês, igreja de Tessalônica, exatamente no ano 51 da era cristã, vocês sabem o que agora o detém. Existe algo que neste momento no qual escrevo para vocês, ano 51 da era cristã, alguma coisa está detendo-o. Ele não pode se manifestar. Ah, então ele existia? Existia? Ora, se alguma coisa deveria detê-lo, então ele só pode existir. No tempo de Paulo havia. No tempo de João, está no abismo. Por isso que a besta que viste era no tempo de Paulo. E não é no tempo de João. Entretanto, está para emergir, vai voltar. Dúvida? Tem coisa mais clara do que isso? Seja honesto comigo, honesto.
Tem coisa mais clara do que isso, irmãos? Vocês não estão entendendo nada? Já sei, estão estupefatos com a revelação. Sem palavras, é isso? Simples. A besta que viste era. Quando que ela era? No tempo de Paulo, falou assim, olha, ela não pode se manifestar. Por isso que algo o detém. Enquanto esse algo o deter, não se manifestará. Este algo é o Espírito Santo. Aquele que o detém é o Espírito Santo. E a razão é muito simples. Muitos dizem que é a igreja, mas seria ela, não seria ele. Aquele, seria aquela. A igreja é aquela. E por outro lado também, o que mantém, quando diz até que venha a apostasia, então a ordem é, retira-se algo, ou aquele, que é o empecilho para que a apostasia prevaleça, para que agora o homem da iniquidade se manifeste dentro de um contexto de apodrecimento da humanidade, que é a apostasia. O Espírito Santo é Deus aqui, que com a sua graça comum mantém a terra ainda em equilíbrio, os homens em certo equilíbrio. É o que impede que o pecado ele prevaleça de modo absoluto, de forma a apodrecer a humanidade. Porque a grande tribulação será um tempo de intervenção do mundo espiritual, assim como de um apodrecimento da humanidade, como também a entrega dessa humanidade, desse sistema, ao próprio homem, ao próprio maligno. Por isso que os 4 anjos, que mantêm seguros os 4 ventos, estarão lá segurando até a ordem para que eles soltem. Soltar os 4 ventos representa simbolicamente o ausentar-se do Espírito Santo, deixando a sua obra comum, entregando agora a criação e os homens ao mal, aos homens, ao pecado, como se dissesse, agora é com vocês. Olha o contexto em que se dará a grande tribulação. Imagina aquele que serve a Deus, que é servo de Cristo, que crê no Evangelho, nesse tempo aqui na terra. Pensa nisso. Enfim. Então, até aí tá bom. Dá para os irmãos terem uma noção geral a respeito do espírito do anticristo. Se os irmãos entenderem isso e aprenderem isso, não ficará difícil entender os 7 e o 8º, que nós falaremos semana que vem, em linhas gerais, para seguirmos o estudo. Perfeito? Então, qual é a conclusão acerca do anticristo? Existiu. Ou não existiu? Se existiu? Então, você tem que pensar no anticristo não em termos da atualidade, mas em termos históricos. Um homem que no tempo de João já havia morrido. E seu espírito estava lá no abismo, juntamente com o espírito de Coré, Datã e Abirão. No abismo. Que divide o lugar de descanso, paraíso, o lugar de tormento. Porque a Bíblia diz que Datã, Coré e Abirão desceram vivos para o abismo. E lá está cheio de demônio no abismo. No Tártaro. Assim, vai para lá, ou vão para lá, todos os espíritos de perdidos, ou dos que se perdem, e que se rebelam frontamente a Deus. E, portanto, de lá vai sair o espírito do anticristo, como um rei, governando, dirigindo todos os demônios e espíritos caídos e mortos que estão lá. Tudo aqui para a terra. Como diz Daniel, será um tempo de grande tribulação, como nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Queridos, que Deus nos livre desse tempo. A gente continua semana que vem, tá bom?